Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje é um programa que está me deixando muito feliz. Antes de começar, o nosso convidado é presidente de um partido político fundado há 17 anos. É o nosso grande companheiro Levi Fidelis. Aquele companheiro que em várias campanhas colocou a importância de uma atividade de transporte importantíssima, até fica redundante, importância para cá, importância para lá, mas é muito importante, que é o aerotrem, que nós vamos falar em seguida. Então, nós vamos conversar com esse nosso companheiro sobre vários temas, inclusive um pouco sobre esse tema que nos deixou, como trabalhadores, muito constrangidos, a votação do salário mínimo. Então, vamos falar um pouquinho disso também. E vamos falar de que vai ocorrer com o nosso país esse ano, quais as perspectivas com a presidenta Dilma, como é que vai ser instrumentalizado toda a atividade política, se o executivo vai passar o trator no legislativo, ou se o legislativo vai, na realidade, ter o equilíbrio como deveria ter. Isso tudo nós vamos saber do nosso companheiro Levi Fidelis, que é mineiro de Mutum, é uma cidade próxima de Juiz de Fora. É a cidade de Juiz de Fora do nosso ex-presidente da República, não é? Juiz de Fora, não? É, Itamar Franco. Itamar Franco é de lá. É. E ele também tem um projeto importante, que seria criar o Ministério da Defesa Civil e Calamidade Pública, diante de todas as situações que estão vivendo, também vamos falar um pouquinho disso. É um prazer muito grande receber meu companheiro Levi Fidelis. Nós já tivemos aqui uma conversa longa e que foi importante, porque nós da UGT e do próprio sindicato percebemos um pouco mais a questão política, como que o movimento sindical deve instrumentalizar a sua atividade também nesse segmento que na realidade é o que decide no país. Quem decide as questões mais importantes são os poderes, ou executivo ou legislativo, ou judiciário. Mas o legislativo na realidade tem aquela questão emblemática, aquela questão até romântica. Eu acompanhei a votação, tem todo um rito tão interessante que nós vamos tentar passar nesse período dessa nossa conversa um pouquinho daquilo que aconteceu lá na Câmara Federal, até o Tiririca votando. O Tiririca, me parecia uma mulher com ele que ele não conseguia votar. E o Tiririca foi votado por 1.300.000 pessoas, nada contra o Tiririca. Só para a gente perceber um pouco como essa questão aí do Congresso funciona. Bom, meu companheiro Hélio, é um prazer, Levi, é um prazer muito grande. Muito obrigado, Ricardo. Em tê-lo aqui conosco. E eu gostaria muito que você falasse um pouco, antes de entrarmos nesses dados aqui que o Mauro Ramos colheu com rapidez aí de algumas tarefas que você executa, desenvolve, planeja, reflete. Fala um pouco como que você veio para a política. Ah, bom, isso é uma longa história, hein? Hoje eu tenho 59 anos, por volta dos anos quando tinha 30 e poucos anos, naturalmente, já estava eu envolvido, né? Assessorando políticos, como naquele tempo Paulo Maluf, o Amaral Furlan, isso por volta de 79, 80, né? A bem da verdade que jamais imaginava eu fundar um partido ou constituir algo que fosse nesse sentido, até que, depois de algum tempo, estando já dentro da política e disputando pleitos eleitorais, por volta dos anos 80, né? Eu apresentava o programa de televisão no SBT na Bandeirantes, aliás, primeiro no SBT, depois na Bandeirantes, e conhecendo o Álvaro Vale, ele falou: jornalista, você entrevista as pessoas sem enfiar faca para sair sangue, ou seja, de maneira suave, é tão interessante, e você dá embasamento a uma pergunta de tal maneira que a gente sente leve. Falei: leve como Levi Fidelis? Falei: então vem para o PL, vamos fundar o Partido Liberal. E aí, por volta de 84, 85, juntamente com a Fifth Domingos, juntamente com o Álvaro Vale, fundamos o PL. Após duas disputas que eu participei, fomos então para o PTR e colaboramos com a campanha do Fernando Collor de Mello, quando era o PRN, PTR, PSC e PST, 4 partidos pequenos. Pela segunda vez levamos um presidente da República a ganhar, sendo de partidos pequenos, porque o primeiro foi o Jânio Quadros, que também se elegeu por 3, 4 pequenas legendas, né? Então você vê que a união faz a força, né? Por isso que é o GT, né? Viu? O GT. Muito importante isso. Mas o nosso partido tem uma fundamentação muito interessante, sabe? Que eu gostaria de responder essas suas perguntas com muita profundidade que você tem. É a seguinte: nosso partido foi fundado por volta dos anos 54, né? Um gaúcho chamado
Fernando Ferrari, que então, dissentista de Getúlio, ele queria dar a oportunidade que os sindicatos pudessem se expressar mais, não ficassem apenas travados, queria que os sindicatos pudessem ter participação real no poder. Que o vemos hoje exatamente com você à frente, você sendo um presidente de um sindicato tão importante, quer participar do processo. Então, Fernando Ferrari falou, Getúlio, vamos querer participar do processo. E fundou então o Movimento Trabalhista Renovador, o MTR, onde, entre outras causas, defendia a participação do trabalhador nos lucros das empresas, que é muito importante, porque, veja bem, você sabe melhor que ninguém, você é um grande líder nacional, que o trabalhador com o salário, ele não junta patrimônio, é sobreviver. Salário é para sobreviver. Agora, para ter patrimônio, tem que participar efetivamente do lucro. Então, surgiu o PTR, mais tarde, chamado Partido Trabalhista Renovador, e o PRTB, na sequência, eu refundei-o por volta de 92. Breve relato a respeito da fundação do nosso partido. Mas voltando aos tempos de hoje, nós fomos agora candidatos a presidente da República e, entre outras coisas, defendemos exatamente a mobilidade urbana como esteio para alavancarmos com os trabalhadores as suas possibilidades maiores de poderem se mobilizar com custos menores. Porque você sabe, a pessoa perde 2, 3 horas no ônibus para ir, e se tivesse, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer capital brasileira, qualquer cidade que seja média, é grande o desgaste do trabalhador para se deslocar, né? Para trabalhar e ir e vir, ele gasta 2, 3 horas diariamente, se não é mais. Então, com isto, eu pensei o quê? Vamos buscar meios, modalidades para se construir rapidamente um sistema que não seja apenas o metrô, que é muito lento para se fazer, é muito caro, e também não deixar o trabalhador ficar aí como, né, carregado, como está carregado, como um verdadeiro, né, tijolo para lá, para cá, segurando. Não pode. Isso é um crime contra a nação brasileira, deixarmos o trabalhador sendo carregado como se fosse, muitas vezes, até animais. Isso é um problema grave que o nosso executivo tinha que prestar atenção e muito rápido, inclusive a Dilma. Porque se não resolver a questão de infraestrutura urbana e darmos mobilidade urbana com facilidade, é um salário que está sendo tirado do trabalhador, não dado ao trabalhador. Mas então, voltando, nós também sugerimos à época, verificando que o país passa por transformações climáticas graves, né, que aliás é do Globo, nós então sugerimos a criação do Ministério da Defesa Civil contra as calamidades públicas. E nada melhor do que dizer o seguinte, se a presidente hoje tiver acessibilidade, vai imediatamente criar um ministério para poder concitar, ou seja, trazer todos os ministérios que trabalham na Defesa Civil num só ministério. E com verba própria, inclusive com contribuição. Do mesmo jeito que tivemos o CPMF no passado, pode ter uma contribuição pequenininha, 0,1, sobre todas as operações financeiras, que não dá desgaste a ninguém, e beneficiará o Brasil todo. Imagina só, anos atrás pensava-se que Santa Catarina teria tufão? Jamais. Temos tufão. No Nordeste a seca é natural, todo ano. E no Amazonas, pela primeira vez, aliás, nos últimos anos, nós temos aqui secas de 21 metros do Amazonas, quando não tem as cheias. Gente, calamidade pública temos todo dia aqui em São Paulo. Essa cidade está inviável, intrafegável. Ninguém consegue andar para lá e para cá, é cheia todo dia, toda hora. Temos famílias que perdem patrimônio, suas televisõezinhas, suas geladeiras, e nós que podemos ter, às vezes, um carrinho, também perdemos muito, porque não podemos ter um carro que venha água e nos leve o nosso carpete, o nosso carro. Isso é um absurdo, isso é um crime. Então é necessário que a presidente olhe e observe que, entre alguns candidatos, entre os quais eu, temos ideias boas que podem se aproveitar, quem sabe, porque o povo quer exatamente um ministério forte que possa socorrer, ver bem as vítimas do Rio. 1.000 pessoas que morreram. Imagina se a presidente Dilma chegou lá, e ela chegou, e nada fez, anunciar, vamos promover casa, mas gente, tem que fazer licitação. Como é que uma pessoa, como eu vi um dia desse na televisão, que morreu lá, 17 pessoas da família Santana viva, morreu 2 vezes, porque ela falou, gente, vou ter uma casa daqui a 1 ano, deveria ter um ministro que chegasse lá, presidente Dilma, deixa que eu cuido de tudo. Vem cá, senhora, morreu o parente, eu mando enterrar. Quanto custa? Tanto. Pague-se. A casa, alugue-se. Assim se faz. Rapidez, porque é dinheiro da nação. Não deve ficar gerenciando isso aí com tanta dificuldade. E é isso que eu queria e gostaria que o governo federal, especialmente o Congresso, hein? Já falei com vários senadores, Renan, vários deputados, Sarney, falei, vem cá, coloquem isso em pauta e obriguem, se for o caso, a que o Executivo crie esse ministério. De outra maneira, nós vamos continuar tendo todos os anos calamidades públicas e, de novo, vamos fazer licitação para resolver as casas, fazer licitação para dar vida. Não pode. Mas na sequência... Mas nós vamos voltar nesses temas, mas vamos resgatar a questão do transporte. Nós estamos aí no primeiro bloco, mais alguns minutinhos. Eu fui viajar esses dias, eu fui lá para Washington,
E lá um evento do Banco Mundial. Perfeitamente. E no Fundo Monetário. Foi muito, muito interessante, foi pela CSI, é uma central mundial. Eu demorei 1h30 na fila para passar pelo passaporte. Imagina quando chegar a Copa. Meu Deus do céu. E além disso, é o seguinte, o Brasil, eu acho que equivocou-se no passado ao valorizar muito o transporte rodoviário, em detrimento de outros, como o transporte ferroviário, transporte pelas águas, que nós temos aí uma capacidade fluvial extraordinária. É verdade. Como sair dessa armadilha? Além dessa questão colocada do aerotrem, que seria mais no sentido da cidade média e cidade grande, mas como sair desse gargalo que nós estamos vivendo? O país é um país rodoviário, todo mundo sabe. Esse erro já foi cometido, nós temos que apenas remodelar o sistema. Nós temos que fazer com que os demais modais possam funcionar como complemento. Hoje nós temos carro, queremos que a indústria produza mais, porque nós vamos dar mais emprego para os nossos companheiros, mas queremos que, acima de tudo, tenhamos a cabeça, colocar a cabeça no lugar. Você falou uma coisa correta. Eu também ouvi de Frankfurt recentemente, e fiquei 1h30 igual você, e fico com paciência total com o brasileiro, agora vi americanos nervosos, alemães, falando assim, gente, não entendi como chega no país, você tem 5 esteirinhas ali para 10, 15 aviões. Meu Deus do céu. E esse crime é cometido contra a nossa nação, hein? Isso é um verdadeiro crime. A Infraero é criminosa. Deveria ser fechada e prender todo mundo. Sabe por quê? Isso depõe contra a nação. Isso faz com que nós travemos o nosso crescimento, porque os aeroportos devem dar fluxo. Então, Patá, no meu modesto entendimento, imediatamente a nossa presidente, agora eleita, tem uma chance muito grande de fazer com que os aeroportos funcionem. Mas sabe para quê? Como? Primeiramente, fazer os trens funcionarem entre aeroportos, para levar as pessoas com mais rapidez, com mais fluidez. Então, isso facilitaria muito. Evidentemente, teria que ter mais estrutura, não é? Organizacional, nós não temos. E os aeroportos têm que melhorar. É claro que isso depende de investimentos. Tudo isso aí é salutar. Agora, deixarmos uma malha ferroviária, como tivemos no Brasil há 20, 30 anos atrás, de 40 mil quilômetros, ser sucateada, jogada fora, não precisa, gente, fazer trens rápidos no Brasil inteiro, não. Você vai dizer, isso é contraditório ao que você fala, Fidel, não. Temos que fazer em alguns lugares. Por exemplo, Rio São Paulo é necessário, daqui a Campinas é necessário. Interligar Viracopos, Congonhas e Guarulhos é fundamental. Em 25 minutos você chegou àquela lugar. Para que fazer um trem daqui para Bauru a 300 por hora? Talvez não seja necessário. Podemos construir mais aerotrens, sim. Agora fazemos com que a malha viária antiga funcione imediatamente, pegando as antigas faixas de domínio onde ainda estão os trilhos e refazê-los, né? Encurtando distâncias. Então cabe ao governo, inclusive, privatizar. Se não tem dinheiro, não tem não, está cortando. Mas vai, porque o trabalhador, as pessoas que têm que ser transportadas e ao mesmo tempo as cargas, têm que realmente terem condições de serem transportadas a custo baixo e rápido, como na Europa. Então é necessário, sim, transformarmos esses modais, como você falou também no fluvial, como você também falou, o aéreo, todos interligados. O governo tem que ter um projeto de curto, médio e longo prazo. 5, 10, 15 anos. Não interessa qual governo que assuma. Hoje pode ser o PT, amanhã pode ser o PMDB, o PSDB ou o PRTB, que ali eu espero. Muito bem, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e na sequência vamos falar qual a relação do PRTB com o governo Dilma. Já, já.